bom dia, Ana, bom dia, Ivan. Bom dia. Vamos lá, hoje o Fórum Mídias é sobre o efeito Papuda. O efeito Papuda. As inacreditáveis coincidências do efeito Papuda. Temos aí a medalha do Clube Bolsonaro, imorrível, imbrochável, incomível. O homem era uma força da natureza, né? Um cavalão. Sou imbrochável, Bolsonaro declara a apoiadores. Eu sou imorrível, imbrochável e também sou incomível. Mas aí veio o efeito Papuda e o imbrochável, imorrível e incomível vira o idoso remendado, soluçando e vomitando, que precisa de papinha especial, chorando. Os filhos choram, chora pai, chora filho, chora irmão, chora família, todo mundo quer chorar. Mas olha só, onde o ditador, o torturador Alexandre de Moraes botou o Bolsonaro. O choro do Bolsonaro valeu, olha aí. Ele está numa cela com ar-condicionado, TV, frigobar, armáriozinhos, caminha, sossegado. E tem mais. O ditador Alexandre de Moraes, olha só que malvado. Ele deu autorização para o ex-presidente Jair Bolsonaro receber alimentação especial. O ditador Alexandre de Moraes, como os bolsonaristas dizem aí, né? Em virtude do pedido de Jair Messias Bolsonaro de alimentação especial, autorizo sua entrega por pessoa previamente cadastrada pela defesa do... Onde se viu um torturador que manda entregar comidinha num quartinho com ar-condicionado, televisão, frigobar? Não é? Como fica esse discurso? Logo o Jair Bolsonaro, que defendeu tortura, o deputado Chico Lopes, numa comissão parlamentar de inquérito a respeito do Fernando Henrique Cardoso, na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, defendeu seu direito de permanecer em silêncio. E o Bolsonaro disse o seguinte na época: dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara, funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso, e o povo é favorável a isso também, disse o Bolsonaro. Olha aqui o pau de arara. Vocês já imaginaram o Bolsonaro no pau de arara? Ele passou esse tempo todo, foi condenado, agora está naquela cela que nós acabamos de mostrar aqui, ele dizendo que foi uma ditadura, o Alexandre de Moraes é um ditador, mas ele passou quase 3 anos, desde o golpe até agora, quando começou o cumprimento da pena. E ele não levou um beliscão, um tapa na cara, ou 2. Não entrou no pau de arara, como aqui mostra. Ficou dizendo o tempo inteiro que não fez nada, embora as provas abundantes contra ele no julgamento. Ele ficou o tempo inteiro com sua integridade física e seus direitos respeitados. Agora, não é só ele, não. Tem aqui o general Heleno. General Heleno, outro defensor da ditadura, da linha dura da ditadura.
O general Heleno que comandou o massacre de Cité-Soleil no Haiti, quando era comandante das tropas da ONU. O Brasil mandou a tropa, mas não eram tropas brasileiras, era formada por brasileiros, mas era a tropa da ONU, liderada pelo general brasileiro Augusto Heleno. Fez um massacre tão massacrento que a ONU pediu ao Brasil para trocar o general e tirar o Heleno de lá. Este homem tem história. Agora, olha aqui, quem também estava lá, isso aqui é um parênteses, que as pessoas às vezes não sabem. Quem servia naquela época também lá no Haiti está aqui, ó. É o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso aqui no perfil dele no Facebook, ele botou no Dia Internacional dos Mantenedores da Paz, ele está, inclusive, com um uniforme lá das forças da ONU. Esse boné azul aqui, essa gorra azul aqui é dessa tropa. Carrego com muito orgulho lembranças Ele tem orgulho do massacre de Cité-Soleil. Este é o governador de São Paulo. Mas vamos voltar ao general Heleno. Heleno, ele era da linha, ele era auxiliar do Silvio Frota, o general que era contra a abertura política. Na passagem do bastão do ditador Geisel para o ditador João Figueiredo, uma ala do Exército não queria que o Brasil fosse na abertura lenta e gradual, queria que a ditadura continuasse firme. E essa linha era representada pelo general Silvio Frota. Quem era o ajudante de ordem do Silvio Frota? O general Heleno. O general Heleno. Esse grupo do Silvio Frota era conhecido como a linha dura, e eles promoveram atentados à bomba e outros atos terroristas. O objetivo desses atentados era endurecer o regime, não permitir a abertura política. Queriam gerar a insegurança na população e culpar a esquerda, os comunistas. Aliás, essa ideia de gerar insegurança nós estamos vendo agora, transplantada para os dias atuais, aqui no Rio de Janeiro, com essa chacina promovida pelo governador. O objetivo é esse, gerar esse caos na segurança. Nós mostramos, inclusive, aqui, como após esse ataque, no Brasil inteiro, a percepção de que o problema do Brasil era a segurança pública aumentou em 8 pontos, de 31 para 39. Então, eles sempre geram isso, o caos, o tumulto. Então, muitos desses atentados ocorreram no final da década de 70 e início da década de 80, na passagem de bastão do Geisel para o João Figueiredo. Entre os principais atentados da época, temos o atentado do Rio Centro, de 1981, e outros atentados à bomba em bancas de jornais, em livrarias, na Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui, do Rio Centro, 1º de maio de 1981. Estava havendo um show musical no Rio Centro. O Rio Centro seria, para o pessoal de São Paulo, que não tem noção, seria como um Anhembi, um espaço gigantesco, estava lotado de gente. E a ideia era explodir uma bomba diante do Rio Centro, lotado, numa comemoração do Dia dos Trabalhadores. Só que a bomba explodiu no colo do sargento e feriu o capitão que estava junto. E também iam apagar as luzes, iam explodir a bomba e iam apagar as luzes do Rio Centro. Vocês já imaginam o caos com centenas de milhares de pessoas lá dentro, dezenas de milhares de pessoas, sem luz, com bomba explodindo. O que poderia ter acontecido? Agora, além disso, teve este episódio aqui, uma carta-bomba enviada para a OAB.
que vitimou a secretária da OAB aqui do Rio, Lida Monteiro da Silva. Ela abriu a carta que explodiu aqui, a imagem é do jornal da época aqui, como ficou a sede lá da OAB, e foi como ficou comprovado, um agente do DOI, Destacamento de Operação de Informações, desta linha dura de que fazia parte o general Heleno. O general Heleno. Outra coisa que acontecia muito era incêndio em bancas de jornais. Aqui vemos um anúncio de um evento marcado por várias organizações. Vamos logo apagar este fogo antes que ele queime todos nós. É ato de repúdio aos atentados terroristas, que inclusive estavam incendiando bancas de jornal, porque na época existiam alguns jornais, já por causa da abertura, de oposição ao governo. E as bancas que vendiam esses jornais começaram a ser atacadas na madrugada. E aí, direita explosiva faz ataque. Bombas contra bancas de jornal e entidades civis semeiam o terror. Os atentados às bancas isolaram ainda mais a ditadura, mas aplicaram um duro golpe na imprensa independente e de oposição. Aterrorizado pelos ataques, que se intensificariam até setembro, os donos de banca deixaram de vender jornais alternativos, como Em Tempo, Movimento, Tribuna da Luta Operária e etc. Então, essa turma do general Heleno é que causava isso. Mas aí agora, olha, o efeito Papuda, ele meteu o atestado. O general Heleno, aquele que era contra uma abertura, que eram os comunistas, aliás, até outro dia ele estava lá naquela reunião do Bolsonaro falando que tinha que tomar uma atitude antes das eleições. E bateu na mesa. Bum! Agora ele está dodói. Está dodói. O efeito Papuda também não é só o Bolsonaro, não. O general Heleno está dodói. Ele disse que tem Alzheimer desde 2018. Veja bem, o Alzheimer dele começou coincidentemente com o governo Bolsonaro. Então ele começa a esquecer tudo que aconteceu. 2019, 2020, 2021, 2022. Eles passaram. Agora, será que se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, ele estava também desse jeitinho, coitadinho? E também olha só, tem outro, efeito Papuda. Esse aqui era o ministro do Bolsonaro, que virou depois secretário de Segurança de Brasília e largou a cidade, foi lá para os Estados Unidos com a família, passear na Disney, enquanto estava vendo a tentativa de golpe aqui do 8 de janeiro. Agora, olha só uma coisa. Agora, o efeito Papuda, ele faz pedido de série especial. Ele afirma que ele trata de depressão, olha só, desde 2023. Que curioso. Perdeu a eleição, ficou deprimido. Antes ele não estava deprimido, estava até na Disneylândia. Não deu certo o golpe, que depressão. Aí está tomando remedinho, que é uma celinha especial. Se bobear, está pedindo papinha igual ao Bolsonaro. Agora tem mais. Olha, o que o Ustra está fazendo aí? Essa figura aqui, esse psicopata, torturador, temos aqui o herói do Bolsonaro. Ele foi a julgamento e foi condenado como torturador. Isso aqui são algumas cenas do dia do julgamento dele. A Amelinha, Maria Amélia de Almeida Teres, a Amelinha, contou lá no dia do julgamento. Eram muitos homens. De um deles, Carlos Alberto Brilhante Ustra, levou um safanão. Caída ouviu: foda-se, sua terrorista. Foi arrastada para a sala de tortura. Lá, arrancaram-lhe a roupa. Na cadeira do dragão, levou choques na vagina, ânus, seios, umbigo, ouvidos. Está ouvindo, Bolsonaro?
Você não levou nem um tapinha, né? Também foi colocada no pau de arara, aí que o Bolsonaro defende o pau de arara. Ela foi colocada, a Melinha foi, o Ustra mandou. Submetida a sessões de palmatória que esfolaram-lhe a pele. Na manhã seguinte, acordou nua com um homem em cima do seu corpo tentando estuprá-lo. Ela foi uma das testemunhas de acusação ao Ustra neste julgamento. Agora, olha só, o evento foi histórico, já que pela primeira vez agentes da ditadura sentaram-se no banco dos réus numa ação criminal. Ustra alegou problemas de saúde e não compareceu às sessões. Também o Ustra, que torturava, levava inclusive a filha para conhecer os torturados, mandava levar os filhos das pessoas torturadas para ver os pais arrebentados na tortura. Ele, no dia do julgamento, não foi, porque estava com problema de saúde, tadinho. Esse efeito papuda neles todos, os valentes, covardes, torturadores, facínoras, tem que apodrecer na cadeia, todos eles. Este foi o Fórum Mídias de hoje, do efeito papuda e suas inacreditáveis coincidências. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play.